Olá, gente, estamos abrindo mais uma vez a porta da Casa do Garay, o nosso podcast semanal. Lembrando que o podcast Casa do Garay tem um oferecimento de barbearia Elvis Show, a barbearia do momento, onde o cara dá um tapa no teu visual que tu sai de lá lindaço. A barbearia Elvis Show fica ali no Città América, Shopping Città América, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, número 700, no bloco 8, na loja 106B. Procura lá o Gabriel, o Renatão, que deixa esse comunicador bonito. Procura o Elvis, procura o Pipo e a galera toda, o Richard. Às vezes eu esqueço o nomezinho, a galera puxa a minha orelha, tá? Procura que a equipe é nota 10. Se não fosse, a gente não estaria anunciando aqui. Agora sim eu vou falar. Hoje é dia do quadro Saúde 360, onde a gente dá uma pincelada em todas as áreas da saúde. E hoje eu vou entrevistar duas profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade no ramo de terapia. Uma já é sócia do programa, que é a Tati Nogueira, e a outra é estreante do programa, que é a Romirélia Barros. Olha que nome bonito, Romirélia e Tatiana. Hoje eu tô com o Neymar e Messi aqui. Tatiana, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceitado o meu convite para participar do podcast Casa do Garay. É uma delícia estar aqui sempre, né? Muitas coisas pra gente conversar, adoro estar aqui. Obrigada por esse convite. Maravilha, e hoje nós vamos falar de um assunto sério e polêmico, que é relacionamento, não é isso, Tati? Sério e polêmico do jeito que eu gosto, né? Ela ri assim, ela tem esse sorriso bonito, mas me dá um frio na espinha quando ela ri. Com esse jeito, pra mim, nós vamos saber tudo de relacionamento, gente. Então, você que tá paquerando, você que já é namorado, você é noivo, você é casado, hoje é o dia para a gente esclarecer todas as dúvidas aqui. E, por outro lado, estreando no programa, no podcast Casa do Garay, ela com nome lindo, Romirélia Barros. Romirélia, muitíssimo obrigado por ter aceitado o meu convite e estar aqui no nosso podcast. Para mim é um grande prazer, Robson, estar aqui com vocês. Maravilha. Romirélia, que tão bem é terapeuta, Tatiana também é terapeuta. Tatiana vai falar de relacionamento e Romirélia vai falar de autoestima infantil, não é isso, Romirélia? Isso mesmo. Bacana. O teu espaço que você tem, eu passei pelo seu espaço, eu adorei. Eu peguei o telefone, eu te liguei, batemos um papo ali e eu estava ansioso por esse dia. O teu espaço, o que ele faz ali? Fala pra gente aqui, pra gente conhecer um pouquinho do espaço evoluindo, não é isso? Isso mesmo. Só o nome já é bom, já dá vontade de ir, né? Para a pessoa que quer evoluir. Mas explica um pouquinho do espaço pra gente. Certo. O meu espaço, ele tem uma equipe multidisciplinar, né? Ali temos psicólogos para todo o público, né? Crianças, adolescentes, idosos, terapias de casais também. E também temos nutricionista para todas as idades, psicopedagogos, né? Para crianças que estão com dificuldade na aprendizagem, tem todo um acompanhamento. E é isso. É assim, equipe multidisciplinar é justamente isso, né? São Sim. vários profissionais qualificados, cada um na sua área. Às vezes você até atira no que viu e acerta no que não viu. Acontece isso. As pessoas indo lá no espaço, evoluindo para se tratar de, vamos dizer, procurar um terapeuta e fala, nossa, tem nutrição aqui também, e acaba fazendo? Sim, com certeza. Até porque, assim, a área da saúde, ela é como se fosse uma teia de aranha. Então, uma coisa, né, se liga à outra, né? É sempre essencial até para promover o nosso bem-estar. Então, realmente são conectados. Né? Olha, que bacana. No final do programa, a gente vai dar aqui as redes sociais para a galera conhecer mais o Espaço Evoluindo. E você tem outra rede social, que é a tua particular, que você já cuida de outra coisa. Eu já tô dando spoiler aqui, que eu sou fofoqueiro, tá, Romirélia? Eu sou aqueles fofoqueiros que eu já vou dando spoiler aqui. Então, vamos nós, né? Vamos começar aqui por Tatiana Nogueira, que eu estava ansiosíssimo por mais uma entrevista com você, né? E a gente vai falar aqui de relacionamento, que eu adoro falar de relacionamento, principalmente quando o profissional ele é qualificado naquilo que ele vai falar, que é o teu caso, e eu tenho certeza disso. Vamos começar do começo, Tatiana. Para que servem as relações na nossa vida? Então a gente já começa assim, falando do relacionamento e já sabendo, né, para que servem as relações. Relacionamento é um tema que a gente ama, que a gente tem medo, que a gente não sabe o que vem e, ao mesmo tempo, tem uma curiosidade enorme, né? Eu gosto muito dessa pergunta. Para que servem as relações? Bom, eu tenho uma opinião pessoal com relação a isso.
onde eu baseio essa minha fala no inconsciente. E o inconsciente, para quem acredita nele, funciona da seguinte forma. Jung dizia isso. A gente vai buscar fora o que precisa curar dentro. Pensando nisso, o que eu entendo? Para que eu entendo que servem as relações? Eu também, particularmente, acredito que a gente veio para essa vida. Existem pessoas que não acreditam, né, em outras vidas, mas falando só dessa, a gente veio para se autoconhecer e para desvendar coisas a nosso respeito, para ir crescendo. Você concorda comigo? Claro, é um processo evolutivo, né? Processo evolutivo. A gente vai evoluindo, que nem o espaço aqui Exato. da Rua Mirélia. E a gente tem muitas partes dentro de nós que a gente não conhece. A neurociência diz que a gente tem um conteúdo inconsciente de 85%, mais ou menos. Significa dizer que a gente tem só um pedacinho de consciência sobre quem nós somos. Por que a gente tem tipos de comportamentos, enfim. Então, o nosso inconsciente tem uma porção muito grande. Pensando nisso, a vida é muito maravilhosa, porque a vida é soberana e sabe de tudo, né? Existe uma inteligência que a gente não acessa, e essa inteligência ela é autorreguladora. A vida ela se reorganiza sem que a gente precise organizá-la. Concorda? Sim. Que quando a gente viu, a vida já organizou. Quando a gente percebeu, a vida já desorganizou para poder reorganizar. Então, pensando nisso, eu entendo que as relações servem para que a gente possa se ver. Eu só sei quem eu sou se eu tenho o outro. Eu só sei de mim se eu tiver a presença do outro. Porque se eu viver sozinha, no fundo da caverna, no alto da montanha, eu não sei sobre mim. Eu tenho vislumbres de quem eu sou, do que eu sou e dos tipos de comportamentos que eu posso ter. Mas a partir do momento em que o outro entra na minha vida, eu me vejo. E aí existe uma teoria chamada teoria do espelho, que significa que o outro é um espelho de mim. Então, através do outro, eu vejo as minhas partes boas, as minhas partes sombrias. Tudo em mim se revela através do outro. Então, no meu entendimento, relações servem para que a gente possa se ver, para que a gente possa saber mais sobre nós. Viver sozinho no fundo da caverna é fácil. O difícil é quando entra alguém para mexer com o meu conteúdo aqui, me desafiar e eu poder, além de me ver, crescer a partir do que o outro me traz. Eu concordo com você, até nessa questão. Quando você falou, engraçado, quando você falou que a gente só usa 15%, né? Mais ou menos. Mais ou menos 15% do nosso consciente, isso daí me lembrou uma música do Raul Seixas, que só fala que a gente só faz uso de 10% da nossa cabeça animal, né? E tem muita coisa, eu acho que o cérebro da gente, ele é assim, ele é perfeito, né? Deus foi perfeito quando criou o homem. Né? Mas as pessoas que procuram ali evoluir na terapia ou com psicólogos, né? Ela vai abrindo as gavetas. O psicólogo fala muito em gavetas, né? Caixa de Pandora. A caixa de Pandora vai abrindo ali e ela vai se autoconhecendo. A pessoa que é sozinha, que não tem esse espelho no relacionamento, né? Ela vai abrindo, ela vai se interpretando e ela vai evoluindo. Acontece isso na terapia? Sim, né? Para isso, inclusive, essa é uma das funções da terapia. Fazer com que o outro tenha mais conhecimento sobre si mesmo. Mas não é só isso, né? Sim. É dar para o outro também a possibilidade de ter recursos internos para lidar com as suas dificuldades, para lidar com a sua vida. Mas a terapia faz esse manejo para que o indivíduo possa saber mais sobre si mesmo. Porque o nosso conteúdo inconsciente é muito grande, Robson. Quantas coisas na vida a gente não sabe? Por quê? Como? De onde vem? Para onde vai? E o inconsciente, eu gosto muito de dar esse exemplo. O inconsciente ele é tão presente na nossa vida que quando a gente está aprendendo a dirigir, cada atitude nossa na direção, ela é pensada. Sim. Né? Só que depois que a gente aprende e aquilo fica automatizado, Sim. a gente não pensa mais sobre como tem que fazer para dirigir. Sim. Aonde estão essas informações? Para onde elas vão? Para o inconsciente. O inconsciente é um programinha que fica rodando lá no fundo
enquanto a minha vida está aqui acontecendo. Então, o inconsciente ele está presente em tudo e em todos os momentos. E essa caixa de Pandora, ela é... Eu digo até que é cruel, porque existem conteúdos lá do dia da concepção do papai e da mamãe até o dia de hoje. Isso, quando a gente fala de um recorte da vida, né? E ainda tem o inconsciente coletivo, que é uma memória de toda a humanidade, é um arquivo do que está na humanidade, isso é uma teoria trazida por Jung. Ainda tem a memória dos nossos ancestrais, porque a gente sabe que aquilo que aconteceu com meu avô, com meu avó, com minha avó, com quem veio antes de mim, está registrado no meu DNA. Então, tem muita coisa nessa caixa de Pandora. Como é que a gente vai conseguir acessar essa caixa? A vida precisa dar um jeitinho dela de fazer com que a gente tenha acesso a esse inconsciente. E aí as relações servem também para isso. E você falou em espelho também, e eu achei interessante. Você vai falando e a minha cabeça, ela não para. Vai abrindo, né? Ela vai abrindo. Vai abrindo aqui. caixinhas. Porque assim, quando a gente tem um espelho, quando a gente tem uma pessoa para se relacionar, seja ela com ele, ou ele com ela, ou hoje em dia ela com ela, ele, independente de gênero, sexo, a gente tem... eu acho, é importante ter uma pessoa de boa índole, de bom caráter, que te leve, que te leve para frente, que te empurre ali para frente, E é aí que eu estou voltando agora para os relacionamentos, não é isso? E existe vamos botar assim, um versus, vamos botar assim, um X entre a relação e a conexão, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que é sabido de todo mundo que a gente usa até no senso comum a expressão me conectei com essa pessoa. Sim. Senti que existe uma conexão entre mim e ela, entre mim e ele. E quando a gente fala de sexo oposto ou até de relações de casais do mesmo sexo, eu acho que, de um modo geral, a gente tem uma tendência a levar para a relação de par ou para levar para a relação sexual. Então, digamos, aqui, eu e você nos conhecemos, a gente sentiu uma super conexão, e aí, em algum lugar da minha cabeça, eu penso, gente, será que eu estou afim do Robson? Será que o Robson está afim de mim? Caramba, será que existe alguma coisa aqui? E aí a gente é tomado por aquela sensação da conexão, e, de repente, o tempo vai passando e eu vou descobrindo que não tinha nada a ver com uma relação de par e nada a ver com uma ligação sexual. Pode ser uma super amizade, pode ser uma relação profissional. Mas o que é importante é que eu saiba que, se eu me conectei com você, há algo seu que é para mim. Há algo em você que é meu. Há algo em você que eu posso olhar e entender que, tem alguma coisa aqui no Robson que fala comigo, que mexe comigo. E aí, quando a gente entende isso e vai aprendendo a fluir dentro da relação, a gente vai descobrindo para que aquela relação entrou na minha vida, qual é a função que ela tem na minha vida. Mas a gente tem uma tendência a confundir, porque nós não temos todas as respostas e não sabemos, num primeiro momento, por que essa química rolou e eu me senti tão profundamente conectada contigo. E aí a gente fica pensando, o que será que tem aqui? O que será que tem aqui? Isso é bom quando acontece. Eu acho que aconteceu comigo, já aconteceu com você, né, Romirélia? Sim. Da gente conhecer uma pessoa, uns chamam de pele, outros chamam de química, outros chamam de empatia. Então, Outros falam até, meu santo bateu. o santo... tem até uma música, o meu santo bateu, uma música havaiana aí. E quando não gosta, diz que meu santo não bateu com dele, não bateu. Aí é pior ainda. Então, assim, mas vamos falar do santo que bate aqui. Eu vou no da Romirélia. E há realmente essa confusão, né, Romirélia, da gente confundir, principalmente homem e mulher. E eu acho que daí que surgiu até a frase que não existe... É uma frase, assim, completamente ultrapassada. A gente está em 2024. Equivocada. É equivocada, que não existe relação de amizade pura entre homem e mulher. Eu discordo
completamente dessa frase, né? Porque eu tenho assim... E outra coisa que eu vou falar. A maioria das mulheres falam que a amizade verdadeira ela tem mais nos homens e vice-versa. Acontece isso? Eu não posso dizer para você que isso é real, que é legítimo, que é verídico e que funciona para todo mundo. Eu acho que relacionamento verdadeiro, ele pode acontecer com qualquer pessoa, de qualquer sexo, em qualquer situação. Agora, às vezes a gente, por dinâmicas internas, dificuldades dentro de nós, a gente faz umas projeções e umas transferências, né? Sim. Então, pode ser que eu goste mais de me relacionar com os homens, pode ser que eu goste mais de me relacionar com as mulheres, mas eu concordo 100% com você, que relacionamento é relacionamento. Sim. Quando dá liga... Não, quando dá liga ponto, não acabou. importa o sexo. Não importa. Né? O que eu estou falando é que eu escuto das mulheres, e na maioria das vezes, que as amizades, assim, aquelas amizades verdadeiras entre as mulheres é mais com homens. Eu sempre escutei isso desde pequeno, não é novidade na minha vida. Você já escutou isso, Mirélia? Já, sim. Já? Já vivenciou isso também? Porque, são coisas assim, mulher com mulher é uma disputa, homem com homem, não sei o quê. Mas quando vai se abrir, o homem com a mulher se abre mais e a mulher com o homem se abre mais. Por isso que eu fiz esse questionamento aqui. Eu acho que deu um bug no sistema, em algum lugar aí do sistema do relacionamento feminino entre mulheres, que em algum momento dessa relação, porque... Antigamente, muito antigamente... Eu vivi esse antigamente, eu sou lá dos Flintstones, você sabe disso. Não, tô falando de antigamente mesmo, numa era onde, muito distante, bem distante. Numa era onde não existia o feminicídio, onde não existia a separação entre as mulheres, lá para trás, onde as mulheres eram deusas. Antigamente, existiam clãs de mulheres, de muita potência. Depois, e aí eu acho que esse é um assunto delicado, falar de patriarcado, machismo, nem é a minha praia, nem entro nesse lugar. Sim. Mas em algum momento da história, isso começou a se perder. E as mulheres entraram numa competitividade entre elas, por algum motivo, que eu não sei qual. Mas eu acho que isso está, assim, de alguma forma sendo visto e cuidado, isso está mudando. Existe um termo entre as mulheres que é sororidade. Sororidade é quando eu valido a mulher que está comigo. É quando as mulheres têm uma empatia e reconhecem o valor e a força das outras mulheres. Porque mulheres, quando se juntam, são de uma potência indescritível. Então, existe um movimento aí, principalmente do sagrado feminino, né, dentro do universo terapêutico, de que a gente precisa retomar esses clãs das mulheres. Mas... voltando para a sua pergunta, né, das mulheres se relacionarem melhor com os homens, isso ser uma fala, eu acho que também muito em função dessa competitividade que aconteceu. E porque, Robson, tem um outro tema assim, que eu gosto muito, que eu sempre falo muito isso nas minhas entrevistas. A gente tem uma carência de pai na humanidade. Talvez porque os homens sempre saíram para caçar, foram para a guerra. Então, a figura do pai é uma figura carente na humanidade. E as mulheres são loucas pelos seus pais, né? As mulheres têm uma relação diferente com o homem. Sim. Então, a depender do quanto aquele pai faltou dentro da história daquela mulher, ela projeta essa falta em outros homens. Sim. E aí, então, ela se dá melhor com os homens do que com as mulheres. Pode ser. É uma série de questões que envolve esse tema. Isso é muito profundo, né? Sim. É complexo. Mas é uma fala comum, de fato. Eu prefiro 1000 vezes lidar com homem do que lidar com mulher. As pessoas falam, né? Com certeza. É comum escutar isso. Foi bacana você falar isso, né? Que a mulher, às vezes, procura a figura no pai em outro homem. É bacana. Às vezes até explica, né? Muitas das vezes, mulheres que gostam de homens mais velhos. Sim. Né, mais experientes, até mesmo porque as mulheres, num processo evolutivo, agora eu falo evolutivo, eu lembro do espaço evoluído da Romirélia. Que bom. Que bom, viu? Fica na cabeça. Então, assim, a mulher, num processo evolutivo, por idade, ela amadurece muito mais rápido do que o homem. Ponto. Né? Indiscutível. Indiscutivelmente, isso daí é indiscutível. E quando você fala assim, as mulheres quando se juntam, elas são fortes, eu já acho isso assim,
qualquer grupo que se junte, ele fique mais forte. Né? A união faz a força real para mim. Né? A gente vê, no outro dia eu estava até vendo uma entrevista, fugindo um pouco do assunto, nessa briga que está tendo de comando, de não sei o que, de facções, se eles estão se juntando cada vez mais, por isso estão criando a força que tem, que eles sempre foram rivais do outro e agora estão se juntando e está dando um problema, né, de violência aí nas cidades. Então, eu compactuo contigo, né, nessa parte de força, e a mulher tem uma força muito grande. E o homem, ele precisa muito da mulher do lado, até para opinar. Né? Eu tinha um amigo meu que falava assim, eu vou no cliente, mas eu tento agradar a esposa dele, porque no travesseiro é ela que vai decidir meu contrato ou não, aqui, ó, na ponta do ouvido, sabe? Tem uma força de decisão muito grande a mulher. É porque a mulher, ela tem uma capacidade, não que o homem não tenha, mas isso para a mulher é mais fácil, até porque é do feminino mesmo, de se aprofundar nela mesma. Então, a mulher é mais sensível e ela tem acesso com mais facilidade às suas intuições, ao seu coração. Sim. Os homens são mais racionais, mais lógicos, né? Com uma inteligência mais lógico-matemática. Então, uma força não existe sem a outra. Para que haja uma potência, de fato, a gente precisa unir essas duas forças. Mas o homem, como ele tem um pouco mais de dificuldade de se acessar de forma profunda, aonde ele vai buscar isso? Na mulher. Na mulher, que tem uma capacidade de se aprofundar nela mesma. Que é mais razão, mais sentimento. Ao mesmo tempo que ela é sentimento, ela é razão também, né? Porque ela vai buscar as respostas na sua profundeza. Os homens buscam a resposta um pouco mais na superfície. E a mulher, por ser mais profunda, mais sensível, ela também precisa da lógica do homem. E aí isso, óbvio, né, de uma forma muito generalista, eu não estou falando aqui de homem, mulher, macho, fêmea, não. Nada disso. Feminino e masculino, né? Sim. A mulher também precisa que essa força da razão, da racionalidade, a força lógico-matemática também exista, porque senão ela fica muito no profundo. Não dá para ficar só no profundo, não dá para ficar só no raso. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre o raso e o profundo. Então, a união das duas forças, do masculino e do feminino, é o que gera potência. Com certeza. Sim. É isso mesmo. Rominélia, vamos falar um pouquinho com você. Você está muito caladinha aí. E eu vou um pouquinho para você, que o teu assunto também hoje é muito importante aqui, né? E eu vou até falar isso também no assunto de relacionamento, que eu adoro falar sobre autoestima. Né? E hoje nós vamos falar de uma autoestima, ela bem direcionada para a autoestima infantil. Não é isso? É isso mesmo. Que a criança ali, num processo evolutivo, ela tem que ter essa confiança nela mesma, ela tem que saber que ela pode, né, que ela é amada e tudo mais. Fala um pouquinho, vamos começar assim, eu vou te fazer a primeira pergunta, igual eu fiz para a Tatiana, para ela não ficar com ciúme e falar, você só me ferra também, né? Não. Vamos começar do começo. Então, o que é autoestima infantil, Mirélia? Então, a autoestima infantil, ela tem a ver, né, como essa criança, né, ela se julga, né? E esses julgamentos podem ser julgamentos positivos, julgamentos negativos também. E é isso. Mas ela se julga o quê? O tempo inteiro ou tem uma idade da criança que ela começa esse autojulgamento assim? Então, como na verdade, a autoestima, ela já vem sendo desenvolvida desde os primeiros anos de vida da criança, os 6 primeiros anos de vida da criança. Então, já vem essas comparações, sim, com outras coleguinhas, irmãos. Então, é uma coisa que realmente está bem no comecinho mesmo. Tem que ter cuidado. Quais são os cuidados que os pais têm que ter dentro de casa, principalmente quando tem um irmão mais velho ali? Então, eu tenho um filho de, vamos botar uma idade de 3 anos. Sim. Né? A minha esposa engravida, daqui a pouco vem mais um molequinho ali, uma garotinha linda, e ela vai ser a caçulinha da casa. A atenção vai ser voltada para ela, que naturalmente acontece isso. Qual é a relação que os pais têm que ter com esse primeiro que nasceu ali, que também é uma criança, precisa de toda a atenção do mundo? Isso daí é importante a gente falar aqui. Sim, é importante e tem que ter esse cuidado, né? Porque antes de vir essa criança, né, o caçulinha, Isso. o outro, né, o mais velho estava ali.
O mais velho, ó, tadinho. Ele tá com Tadinho. 3 anos e vira mais velho, né, Tati? Foi promovida a irmã mais promovido velha. sem querer. Então, assim, tem que ter essa atenção e esse cuidado para que essa criança não se sinta rejeitada, Sim. que ela não sinta que ela foi abandonada pelos pais, que ela não se sinta amada. Então, tem que ter toda a atenção e todo o cuidado. Também, no caso, os dois, né? Até porque 3 anos ainda é um bebê, né? É um bebê, gente, né? Precisa de toda atenção. E as coisas que a gente vê muito, né, Tati? Quando a gente vai visitar um recém-nascido, Sim. aí as visitas, né, sempre chegam com um presente, coitadinho, só para o recém-nascido. bebê. E é uma criança, às vezes, ali de 3, 4, 5, 6 anos, que adora presente. Sim. Ele quer um carrinho do... Eu vou falar Hot Steel aqui, que eu nem sei que isso existe mais, mas meu filho era doido por esse carrinho. Sim. E, tadinho, ele não ganha. E isso daí eu acho que pode mudar um pouco, né? O comportamento. Com certeza, influencia muito. Influencia muito, né? Muito, muito. Inclusive, existe casos, né, de mães, né, pais responsáveis, procurarem a terapia depois que nasce um irmãozinho, né? Que é a chegada de um irmãozinho novo. Porque mexe tanto com o comportamento dessa criança. A criança, ela pode, do nada, desenvolver a agressividade, ficar triste, realmente se fechar. Por conta disso. Se retrair. Se retrair. E deve acontecer casos também, a minha cabeça está pensando aqui, eu não tenho cabelo, mas eu tenho ideia, mas tem Que tanta bom. ideia. E acontece também, Romirélia, da criança às vezes fazer isso, ter comportamentos assim, inusitados que nunca teve até então, até para chamar atenção, né? Também, com certeza. Não acontece isso? Muito, muito. Ah, Pedrinho tá gritando, tá agressivo agora. Não, eu já vi casos de criança, assim, casos de, por exemplo, uma criança nasceu o irmãozinho dela com 2 anos, ela tinha 2 anos. E aí, quando nasceu o irmão, ela começou a querer se sentir bebê também. A querer... Palhacinho, me dá um docinho. Não tem uns negocinhos Querer desse? chupeta, às vezes não chupar mais chupeta, mamadeira, que com 2 anos, geralmente, às vezes já fez o desmame da mamadeira. Então, acontece muito isso. Olha, você já viu, Tati, casos desse tipo? Regride, né? De regressão. Não só crianças, a gente também regride em vários momentos da vida. A regressão é um mecanismo de defesa, inclusive, da psique, né? A gente... crianças, por exemplo, que passam por um trauma, já estão com 8 anos e voltam a fazer xixi na cama. Olha só. É comum que haja aí uma regressão, né? Sim. Mas isso é uma regressão inconsciente até. Sim, sim. Né? Porque ela não vai- Totalmente inconsciente. Totalmente consciente, né? Mas nós que temos filhos, você tem filho? Sim, Tem? tenho sim. Quantos? Tem um só. Um só. Um 2 só, aninhos. por enquanto, né? Tem 2 aninhos aí. É menino? Menino. Um menino de 2 aninhos. Nós temos mais filhos, né, Robson? Temos. Tá aí, né, na... Também não me chama topo da lista, né? de Fábio Júnior aqui também, não. Você tem 3. Tem 3 filhos. Você tem 3, eu tenho Por 2. enquanto, por enquanto. Por enquanto, a Vitória... Eu tenho 2. Nós que temos mais de um filho, sabemos o tamanho da dificuldade que é gerenciar essa dinâmica. Sim. Quem tem filho sabe o tanto de trabalho que um filho dá. E por vezes, ou por muitas vezes, e talvez quase sempre, principalmente para mães e pais que não têm rede de apoio, é enlouquecedor. Então, às vezes, a mãe está tão tomada por aquela dinâmica caótica, exaustiva, que ela não consegue fazer diferente. A gente fala, o ideal é que você consiga dar atenção aos seus 2 filhos, aos seus 3 filhos, ao filho mais velho. Sim, esse é o ideal, mas às vezes ela não consegue. Porque a exaustão é tão grande que ela não tem energia para dar mais. Então, também é muito cruel colocar a responsabilidade e a culpa nessas mães ou nesses pais, né? Por uma dinâmica que é tão dura, tão difícil. Sim. Porque é, sim, muito difícil. Só quem tem filho sabe o que é ter um filho, principalmente para famílias que não têm rede de apoio. E a gente deveria fazer o melhor que a gente pode. E eu acho, inclusive, que a gente faz o melhor que pode. Só que o melhor que pode não é o ideal. Ou não é o suficiente, Ou não né? é suficiente. E tem uma expressão que eu gosto muito, de que é mães possíveis. Porque não existe mãe ideal na prática. Existe mãe ideal na fantasia. Pai ideal na fantasia.
Na realidade, o que a gente tem são pais possíveis. É o que dá para ser. Porque é muito duro. É o que tem para hoje. E mesmo o pai ou a mãe, né, querendo ser, que nós queremos ser sempre dar o de melhor, né, dentro das possibilidades de cada um. Sim. Né, a gente nunca, até para nossa cabeça mesmo, você está sempre devendo alguma coisa, você sempre carrega uma culpa, mesmo você tentando ser perfeito ali, né, mas não tem jeito. Eu digo que tem sempre dois sentimentos que acompanham a maternidade e a paternidade. Um é culpa, o outro é medo, né? Medo pela vida dos nossos filhos sempre. A gente passa verdade. O tempo inteiro com medo de algo acontecer com nossas tempo crias. Todo. E o tempo todo com culpa, porque a gente sabe que, por melhor que a gente faça, não é suficiente. Mas, Robson, olha que coisa linda que eu vou te contar agora. Existe algo perfeito nessa vida? Não. A Só vida Deus. em si não é perfeita. Na minha crença, para mim, perfeito é Deus. E o resto é nós imperfeito. ainda não chegamos nesse patamar. Sim. Ainda bem, né? Sim. Porque no dia que a gente chegar, a gente cria umas asas e vai embora. Acabou. Não precisa mais estar aqui. Isso, né? isso. Então tá. Guarda essa informação. Já guardei. Para que a gente possa ser quem a gente é nessa vida, é preciso que hajam faltas na nossa história. Se nós formos supridos de tudo pelos nossos pais, nós não precisaremos buscar nada. Opa, desculpa te interromper. Aí vem a frase que o Bob, meu pai, você conheceu uma pessoa. O Bob maravilhoso. Bob Lima, pô, que saudade. E uma frase que eu uso para minha vida é: a necessidade faz o sapo pular. É isso. Porque se você não tem a necessidade, ou se os pais não dão a necessidade para os filhos, eles vão ficar ali naquela zona de conforto. Não é isso, exatamente. Tati? Se a minha mãe me der tudo o que eu preciso... Vou sair daqui para quê? Vou buscar? Vou continuar aqui, não é? Então, para que eu possa me tornar o indivíduo que eu sou hoje, é preciso que a minha mãe, os meus pais e a vida sejam imperfeitas. Imperfeitas entre aspas, Sim. Né? Que não haja um modelo de perfeição. Sim, que haja necessidades, que haja necessidade, né? Sim, que haja falta. Que trabalha a autonomia, né, dessa criança. Exatamente. Porque eu só posso desejar algo se algo me faltar. Então, isso é muito maravilhoso para amenizar nossas culpas da maternidade, da maternidade, da paternidade. Porque a gente nunca vai dar tudo para eles, graças a Deus. Graças a Deus. Deus. No dia que a gente der tudo, eles serão indivíduos sem busca. Então, é um sentimento que nos acompanha? Mas a gente... É ruim? Não. A gente... Não, a culpa, né? Nos acompanha, sim. É ruim? Culpa não precisa, né? Não, mas eu tô falando, no íntimo da palavra culpa, é ruim essa culpa? Não. Não, porque não é culpa. Porque é necessário, não é para se sentir culpado, exatamente. É isso, não é para se sentir A gente sente culpado. a culpa, mas ela não existe ali, é coisa da sua cabeça ali. A menos que eu, de fato, tenha culpa de algo importante para o desenvolvimento dessa criança. Agora, se eu estou fazendo tudo o que eu posso, se eu estou dando tudo de mim, não cabe culpa. Agora, se eu sou negligente, abusivo... Não vamos nem entrar nesse mérito. Mérito. Vamos entrar nos pais e mães, o pai e as mães que aqui, perfeitos, criando os filhos, com educação. Fala, isso não pode, tira o dedo dessa tomada, garoto. Sendo pais possíveis, né? Então, é isso, não cabe essa culpa. Ou, pelo menos, que a gente possa trabalhar essa culpa dentro de nós, entendendo que é graças a nós, às nossas faltas, que os nossos filhos podem caminhar na vida. Exatamente isso. Voltando aqui com o Roma, eu vou fazendo um cara, hoje eu tô com tudo e não tô prosa. Delícia. Gente, 2 terapeutas na minha frente. Obrigado, senhor, por esse momento aqui. Eu adoro conversar com vocês. Ô, Romarelli, agora eu vou para você um pouquinho, que a Tati aqui, eu tô... falando pra caramba, estou usando ela pra caramba, vou usar você um pouquinho. Você acha que para promover a autoestima da criança é preciso respeitar a individualidade dela? Com certeza. Até porque cada criança é única, né? Não tem como você rotular uma criança. Filho de fulano é assim, você também tem que ser assim? Não.
Porque ele tem a personalidade dele, entendeu? Independente se é irmão também, porque às vezes tem muitas comparações entre irmãos também, né? Que, você é do mesmo sangue que o seu irmão. Enfim, mesmo pai, mesma mãe. E são completamente diferentes. Totalmente diferentes. Eu e meu irmão, nós somos assim. Então, tem essa questão. Você tem que respeitar, né, a individualidade da criança, tem que ter um diálogo com ela, deixar a criança, ela também pode se expressar, ela tem sentimentos, né, e isso é preciso ter essa atenção, porque a gente tem muitos, né, casos assim de pais de anularem o sentimento das crianças, tipo assim, é criança, não dá muita bola, não dá bola, é besteira, tá chorando, logo passa, não, tudo bem, tá chorando, faz aquele acolhimento, abaixa. Filho, eu faço muito isso, eu abaixo o meu filho, ele tem 2 aninhos, né? Eu abaixo com ele, olho nos olhos dele e falo, o que foi, filho? Ele vai e fala o que tá lhe incomodando, de fato. Eu não anulo isso, não porque 2 aninhos e tal. Não, isso é muito importante, esse acolher, né? E entender o porquê daquilo. E eu acho bacana você dar voz à criança, porque você já acostuma ela desde pequena a ter opinião própria, né? Sim, sim. Né, Tati? Você também concorda? A Tatiana fica ali só me olhando assim, ó. Ele vai apontar pra mim. Eu tô mirando, a minha mira laser tá pras duas. É porque a sua cabeça fica pensando e a minha também, né? Vou abrindo várias caixinhas assim, ó. E aí, várias caixinhas abertas, e aí eu fico tentando integrar elas todas. Mas isso não, assim, você não acha que esse tirar a voz da criança, mesmo do jeito que a Romirélia falou, que até 6 anos ali, né, a criança vai formando autoestima, isso daí não influencia na vida dela por inteiro? Robson, assim, o que a gente não tem noção do quão maléfico isso é para o ser humano, não é para a criança, né? É para o desenvolvimento do ser humano. Até no nosso outro podcast, aquele que a gente fez com o Rafael Haddad, eu falei sobre isso. A nossa sociedade tem uma mania de invalidar, de menosprezar o sentimento. Inclusive, os próprios adultos fazem isso com eles mesmos. E a gente escuta a criança chorando, para de chorar, que chorar é coisa de menininha. Não faz birra, porque isso é coisa de criança feia. Seja boazinha. Então, a criança ela não pode manifestar raiva, ela não pode manifestar tristeza, ela não pode manifestar nenhum sentimento. Aonde isso vai parar? Vai parar em adultos que não sabem dar valor para o seu sentimento, vazão para o seu sentimento, e não sabem nem o que sentem. Nós somos uma sociedade de pessoas que não sentem o que sentem. Parece besta falar isso, não, né? mas eu entendi. Sinta o que você está sentindo. E a gente fica... A gente, em consultório, pergunta para o paciente, mas o que você está sentindo? E a pessoa... Nada. Não sei. Porque eu não sei olhar para o que eu sinto. E isso começa lá na infância. E aí você vê que isso é uma coisa tão grande, tão sistêmica, que como é que um pai que não sabe lidar com seus próprios sentimentos vai deixar a criança lidar com os dela? Pois é. Não vai. Se eu não sei lidar com a minha raiva, eu não sei lidar com a raiva do meu filho. Se eu não sei lidar com a minha tristeza e não sei o que fazer com a minha tristeza, eu não vou dar permissão para o meu filho ficar triste, porque eu não vou saber acolher, porque eu não vou saber o que fazer com aquilo. Então, isso é uma bola de neve que não para de crescer. A gente precisa dar voz para os nossos sentimentos, acolher os nossos sentimentos e dar permissão para as nossas crianças de serem quem elas são, de sentirem o que elas sentem, ao invés de querer encaixotar as criancinhas dentro de um padrão que a gente acha certo. E outra coisa, criança dá trabalho, né? Sim. Criança dá trabalho mesmo. Mesmo que não queira. Dizer não para a criança dá trabalho à beça, porque a criança quer fazer arte, a gente fala arte, né? Entre aspas. A gente, para dizer que não e não deixar, a gente, educador, tem que ter energia, disponibilidade, presença para continuar dando limite para aquela criança. Dar limite para a criança é exaustivo. Sim. Porque a criança recebe o não, bate o pé, diz que não, faz um escândalo, e aí o pai e a mãe, que já estão exaustos, fazem o quê? Tudo bem, deixa. Acabou. Ela vai usar aquilo como gatilho, né? Toda vez que ela escutar um não, ela vai jogar no chão, vai rolar no shopping. Então, educar dá trabalho, né? Muito trabalho.
E o poder do não também, né? Tem até um livro chamado O Poder do Não, que é maravilhoso. É limite. Com certeza. É o limite, né? Limite. Saber Dar lidar limite com é a amor. frustração. É. Que a vida tem muitos nãos, até mais nãos do que sim. Do que sim. Exatamente. E você ali é teu filho, você ama e tudo mais. Mas não é porque você vai falar um não pro seu filho que você é um crápula. Não, você está educando esse. Pelo contrário. Pelo contrário. Limite é amor, né? Se a É. criancinha tá metendo o dedo na tomada. É, tu vai falar, não, eu vou falar não, ele vai ficar chateado comigo, vai sair torrado ali igual. O que Não. significa? O que significa impedir que aquela criança bote o dedo na tomada? Por amor, eu É. vou gerar nela uma frustração. Isso aí. Porque ela não vai se machucar, né? Ela tem que tomar um choque mesmo. Por isso, na minha época, minha filha, o chinelo cantava. A Havaiana, a marca Havaiana era de pobre. Minha mãe comprava na feira e aquilo tinha uma mira laser pra achar a bunda de filho. Que tu podia fazer a curva, que a Havaiana fazia a curva até achar tua Na bunda. nossa época, era havaiana, vara de goiabeira. Era isso né? aí, aquelas varinhas de não sei o quê. Caramba, mas eu tomei, mas agradeço até hoje pelas palmadas que eu tomei da minha mãe. Fala, voltando aqui, Romirélia Barros, que você não vai escapar de mim. Eu fiz várias perguntinhas aqui para mim mesmo. Eu fico viajando aqui. Existem sinais que a criança ela dá para mostrar que ela está com a autoestima baixa? Com certeza. Essa criança, quando ela está com a autoestima baixa, ela é uma criança que ela se isola, né? Ela é uma criança tímida, né? Porque ela não consegue se expressar, ela não consegue socializar, né? E também ela tem um sentimento de ser incapaz, né? Ela tem esse sentimento com ela. Entre outras coisas também, né? E quando, no caso, eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, a criança, quando ela chega da escola, eu adoro pegar minha filha na escola, adoro. E eu vou conversando, como é que foi teu dia? E os amiguinhos novos, né? Começou o ano agora, eu vou puxando dela. Tá com 12 anos, vai fazer 12 agora em junho, vai começar aquelas paquerinhas, né? Que minha filha é linda, né? Puxou a quem? Não foi ao pai. E assim, eu vou sabendo dela. Sim. E às vezes, realmente, eu sinto que ela um dia está mais falante, outro dia está menos falante. Você conhecendo teu filho, você conhece pela conversa que você tem com eles. E eu me considero um excelente pai, apesar de ser pai de 2 meninas e um menino, e os 3, né, são muito grudados comigo, mas eu sempre tive um papo muito aberto com meus filhos, acompanhando o crescimento deles, falando com todo o respeito, até chegar ao fase de ter uma menina de 24 anos que a gente conversa de tudo, né? E eu só acho bacana que eu falo para eles, teu pai e tua mãe vão ser sempre seus melhores amigos. Então, às vezes, coisas que vocês falam para amigos, que às vezes não são tão amigos, que vocês vão descobrir isso lá na frente, vocês podem conversar comigo abertamente. Então, a gente... Diálogo, né? Aberto. É um diálogo, é importantíssimo Muito isso. importante, muito. Né? É muito importante, né? Esse diálogo. E assim, não subestime uma criança de 11, 12, 13 anos, que tudo está dentro de um celular. E, né? E às vezes você está falando baixinho, a Fernanda não sabe o que é isso. Sabe? Às vezes sabe mais do que a gente. Né? Então fale com jeito, fale com cuidado, fale com respeito, mas converse com seus filhos, pelo amor de Deus. Né? Que às vezes eles estão doidos para falar um assunto contigo e estão com vergonha, estão com medo de falar e vão se abrir às vezes com fulaninho ou fulaninha que não é preciso, não é isso, Tati? Ô, Robson, e tem coisa que mais ensina a gente, né? Voltando lá para aquela explicação inicial de que a gente só aprende sobre nós com o outro. Tem maior professor na nossa vida do que nossos filhos? Não Nossos tem. filhos são grandes mestres para a gente, né? Eu, pelo menos, entendo que filhos servem... Se filhos estão para os pais como grandes mestres, porque a gente aprende a ser melhor com eles a cada segundo da vida. Então, não subestime uma criança de 11, não subestime um bebê, uma criança de 1 mês, uma criança de 2 meses, porque eles são muito importantes na nossa vida. É verdade. A gente aprende demais com certeza, filho. cada fase é única. Tem pai e mãe que acham que são eles que ensinam para as crianças e não veem os filhos como professores, né? Sim. E quando a gente se abre para aprender o que essas crianças estão querendo nos ensinar, gente, pensa em você quando a sua primeira filha nasceu e em você hoje. É verdade. Quanto você se transformou ao longo desse caminho para ser um ser humano melhor para eles. Sim. Com certeza. Isso é muito lindo. É verdade, são caixinhas de força aqui pra gente, né?
Tatiana, vou voltar para relacionamento. A gente já tá aqui de pai e mãe, já tá tricotando aqui esses papos de pai e mãe que eu adoro também, que eu fico aqui também a noite toda falando sobre isso. Mas eu queria falar sobre essas relações. Assim, já que você falou no antigamente, no primórdio, no espelhamento, né, lá do começo de tudo, eu queria falar por que hoje as relações elas andam tão superficiais, Tati. Eu falo pra você, eu brinco muito aqui, sempre falo da era Flintstone que eu vim brincando com a minha idade, mas, assim, nós pegamos um divisor de águas, né? Em 1980, quando ninguém estava ligado, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, nosso WhatsApp era caderno de perguntas e respostas que as meninas faziam para saber qual o garoto estava afim dela, e eram essas coisinhas que a gente tinha de comunicação ali, diário, né? O diário, isso mesmo, as brincadeiras em grupo. Isso é muito bacana. E dali saíam os grandes namorinhos, as grandes paixões, os grandes amores. Salada mista. A salada mista, né? Com aquele dedinho aberto. Agora vai, pede salada mista, que é ele. Às vezes tu abria, ela tava te sacaneando, né? Não era o garoto mais feio. Jogo da verdade. O jogo da... Nossa, me deu frio. Verdade. Ó, me arrepiou até os cabelos que eu não tenho. Jogo Era maravilhoso, não é isso? Não dá pra não ser saudosista, né? Não dá pra não ser saudosista. Tá. E hoje a gente vê aqueles namoros que eram apaixonantes, né? Aquelas paixões que tinha presença, que nada disso roubava a atenção um do outro. Você queria estar com a pessoa, olhando para a pessoa, sentindo o cheiro, abraçando, né? E hoje eu estou sentindo que isso foi se perdendo. Então a pergunta é por que os namoros hoje andam tão superficiais, Tati? Na sua opinião? Eu, mais uma vez, vou começar respondendo sobre o tamanho da complexidade disso, né? Porque, sim, a globalização interferiu muito nisso. Acho que a gente também vive numa sociedade imediatista. A gente quer tudo para hoje, tudo para agora. E sabemos que a construção de uma relação leva tempo. Acho também que a gente vive num modelo de sociedade onde individualista. Quando eu não sou atendido, eu descarto. Então, modelo de sociedade em que tudo tem que ser rápido e se não for do meu jeito, eu descarto. Isso já faz com que haja um afastamento dos seres humanos, né? Das relações em qualquer âmbito. Estou aqui me relacionando com o Robson, mas não tenho paciência para uma construção da minha relação. Não quero mais, não serve. Robson não está me dando o que eu quero, eu não quero esperar até que ele me dê. Já não serve mais, que eu vou procurar no outro. E tem uma outra coisa também que eu acho que acontece muito. Você concorda comigo com isso? Que somos seres imediatistas? Eu acho que nos tornamos sim. Seres imediatistas. Até, eu vou falar aqui, a gente está falando de celular, até uma mensagem que você recebe pelo WhatsApp. Se você não responde na hora, ou responde daqui a 1 hora, a pessoa fala, nossa... Caramba, pra mim não é me responder, porque o imediatismo tá em tudo. Tá em tudo. Outro dia eu fui no médico, e aí o médico perguntou qual era a minha profissão, e eu falei que eu era terapeuta, e ele, ao invés de me atender, virou meu paciente na consulta. Sensacional. Sensacional. E toda hora ele falava na consulta, meu Deus, esqueci que eu sou médico. Meu Deus, agora a senhora tá bem? Terapeuta. A senhora tá bem? Pegou meu telefone e tudo. Mas ele virou para mim em algum momento e falou assim, você vê, né? A primeira consulta, tá? Sim. Vira ele para mim e fala assim, olha, eu sou assim. Se a pessoa não me respondeu em 30 minutos, eu passo dias e dias sem responder, porque eu dou um castigo para ela. Olha! Eita! Caramba! Aí eu falei, mas como assim, doutor fulano de tal? A pessoa pode estar ocupada. Sim. Aí ele, não, tem que me responder na hora. Então é isso. Olha o nível em que a gente chegou do imediatismo, né? Sim. É muito louco. Total. Com certeza. Eu sempre falo assim, olha, pode colocar lá mensagem, se eu não responder logo, mas 1 hora eu vou responder, com calma. Porque eu não gosto também de ficar respondendo assim, tô atarefada, tô com a cabeça em outro momento. Sim. Entendeu? Eu gosto de dar aquela atenção pra pessoa. Então, você fala, deixa lá a mensagem que 1 hora eu respondo. Que a pessoa já vai conhecer que o teu jeito é esse, né? Tem gente que olha o telefone o tempo todo, tem gente que olha o telefone 2 vezes por dia, né? A pessoa tem que aceitar aquilo. Se ela acha aquilo certo ou errado, o problema é dela. E também, a gente também não fica com o telefone só pra ficar vendo o Instagram, essas coisas. É uma ferramenta de trabalho. Não, também. Total. E de comunicação também. A gente tem que esperar e respeitar o tempo do outro, né? Sim. Mas então, junto com isso, junta uma outra coisa que eu acho que faz parte do nosso combo sociedade do momento.
nós temos medo da intimidade. E para que haja intimidade, é preciso que haja confiança. Como é que eu posso me entregar para uma relação sem confiar naquela pessoa que está comigo? Se eu não me sinto segura dentro daquela relação, eu não me entrego, não tenho confiança. E se não tem segurança e confiança, não tem intimidade. Só que isso precisa ser construído com o tempo. Eu não posso te conhecer em 2 meses, achar que você é o homem da minha vida, que eu esqueci todas as suas características que, sei lá, me incomodaram e fantasiar que você é o homem da minha vida e, de repente, num momento em que eu conheço um pouco mais as suas sombras ou as suas dificuldades, então não quero mais, porque eu não sabia dessa porção do Robson. Mas eu não tive nem tempo de construir essa relação para que houvesse intimidade, confiança. Então, eu acho que está tudo ligado. Nós nos tornamos seres muito defendidos na relação. Eu me relaciono com você, mas estou sempre com o pé atrás. Sempre na defensiva. Tô sempre na defensiva. 2 pés atrás, né, na realidade. Esperando que você me corte minha cabeça a qualquer momento. Então, não me entrego para você. E como é, Robson, que a gente pode ter uma relação saudável, orgânica, sem entrega? Sem a confiança, né, que você falou, né? Porque sem confiança realmente não há entrega. Não há. Como é que eu vou me entregar para uma pessoa que eu não confio? Só que a confiança, ela não é só sobre o outro vai me trair ou não. É sobre tudo. Estou falando de um cômputo geral ali, mas é o dia a dia que traz isso também, né? É o tempo que você falou que precisa, né? Para eu me abrir para você e contar, por exemplo, para você, deixar que você veja as minhas vulnerabilidades, que é sempre sobre vulnerabilidade, para que eu possa me deixar ver vulnerável, eu preciso confiar que você não vai me abusar, me agredir, me violentar ou usar a minha vulnerabilidade contra mim. E me entender também, né? Me acolher, me aceitar, né? Porque até num relacionamento de verdade, quando 2 pessoas se amam e se respeitam, elas não têm nem medo de falar os erros dela, porque elas querem um conselho, elas querem uma acolhida. É tão ruim quando você vai falar com uma pessoa, se abrir com um amigo, com uma amiga, com um namorado, namorada, noiva, não importa o que seja. E você saber que tu vai falar uma coisa que já você tá arrasado por aquilo, a pessoa vai te arrasar ainda mais. Aí você acaba que você se... Não fala, você não se fala, defende. Você se defende. E aí eu vou pegar um gancho com o tema da autoestima e falar sobre isso, porque nós somos uma sociedade com uma baixa autoestima enorme. Somos uma sociedade com pessoas com baixa autoestima. E aí a gente vê pessoas tentando ficar maravilhosas, né? Fazendo milhões e milhões e milhões de procedimentos estéticos em nome da autoestima, achando que a autoestima é sobre ficar maravilhoso. E é o contrário disso. Uma autoestima ótima tem um nível de autoaceitação. Eu me aceito como eu sou. Eu não preciso me transformar para ser maravilhosa. Então, tem muita coisa aí que está disfuncional, né? Mas uma pessoa com uma autoestima baixa, como que ela entra numa relação de confiança? Se ela não reconhece o valor dela, se ela não se aceita, ela vai entrando em lugares perigosos para ela. Se ela não se ama, né? Porque Isso. Tem que se amar primeiro para amar o outro. Sim. Eu acho até que as coisas caminham juntas, né? Assim, me amar e te amar, não tem primeiro e segundo, né? É junto. Sim. Eu me amo, então eu amo o outro. Eu amo o outro, então eu me amo. Sim. É uma relação fluida aqui, né? Mas se eu não estou de posse do meu valor, da minha autoestima, do meu amor, em que lugar eu me coloco? Me coloco em lugares miseráveis de aceitar a migalha do outro. E se eu estou num lugar de aceitar a migalha do outro, como é que eu posso me entregar para ele? E você falando isso, Tati, você falou muito bem, e eu vou entrar num tema que eu estava doido para perguntar para você, que é sobre relacionamento abusivo, né? Quando você fala da falta da autoestima, isso daí às vezes desencadeia também muitas consequências ruins para aquela pessoa ali,
né? Como é que você vê, como é que se dá a dinâmica para o início de um relacionamento abusivo? Fala pra gente. Esse é um tema tão difícil, né, Rob? É muito tão difícil. Difícil, complexo, Sim. delicado e tão... E tão atual comum também. e atual isso, Sim. né? Eu não sei a opinião de vocês, mas eu tenho visto isso crescer numa Eu vejo isso dimensão sempre. assustadora. Uhum. Eu fico assim olhando à minha volta e impressionada com a quantidade de relações abusivas, mas enfim, é muito delicado isso, mas eu acho muito importante que a gente fale. Como eu disse, né, quando a gente não está de posse da nossa identidade, da nossa autoestima, do nosso alto valor, a gente se coloca em lugares muito perigosos e miseráveis. Repito essa fala porque eu acho que isso é muito importante. E a dinâmica abusiva, ela começa... Bom, eu até fiz um vídeo outro dia falando sobre isso. Ninguém entra numa relação abusiva porque é legal, porque quer, né? Eu vi teu vídeo. A gente entra sem querer, sem saber. Sem querer, entre aspas, né? Sem saber que o outro é abusivo. Porque existe um mecanismo de chave e fechadura onde uma carência minha se encaixa numa determinada característica do outro. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu, com uma pouca autoestima, com um baixo valor, sou uma pessoa que preciso de amor, isto é, carente. Sou uma pessoa que carece de atenção, de amor, de validação do outro. E aí eu aceito receber qualquer coisa. Só que aquele outro, ele talvez precise se sentir com algum poder. Então, ele engloba o outro, o carente, para que ele possa se sentir... E crescer. Sentir mais. Sentir melhor. E aí a relação abusiva começa com o abusador dando muitas coisas lindas para o abusado, prometendo coisas maravilhosas, vem aqui que eu te amo, meu amor, flores, presentes, bombom, você é linda, você é isso, você é aquilo. Isso, óbvio, que não é só do homem para a mulher. Sim, né? vice-versa. Qualquer relação. Sim, sim. Inclusive pai com filho, né? Sim. A gente está falando de uma relação de um modo geral. Relação de modo geral. Sim. E aí, essa pessoa vai dando sinais de que ela não é aquela maravilhosidade toda que ela se apresentou no primeiro momento. Uhum. E aí, de repente, a mulher bota Estou falando homem e mulher, porque eu sou aqui a mulher, você é o homem, vamos, né, facilita a nossa comunicação. Certo. A mulher coloca um short para ir a algum lugar, daqui a pouco o cara fala para ela, não, esse short não tá bom, troca. E aí a mulher vai lá e troca. Num outro momento, ela abraça um amigo, o cara não fala nada, mas quando chega em casa, tem uma mega briga porque ela abraçou um amigo na rua. Então, esse abusador ele vai dando sinais com o tempo. Até que, em um determinado momento, o abusado deixa de ser quem ele é, para viver o que é importante para o outro, para aquilo que o outro quer que eu seja. Eu perco a minha identidade para virar objeto do outro. Essa é a dinâmica do abuso. O outro quer que eu seja algo e eu me permito ser o que ele quer que eu seja. A pessoa se anula, né? E aniquilo a minha identidade, aniquilo a minha vontade, a minha pouca autoestima. Aquilo que já era pouco fica menos ainda. Pé. Sim. Então, a pessoa vai se aniquilando diante daquela relação sendo que me faz ser um objeto, que me objetifica. É muito cruel. Muito, muito. E é igual a história do sequilho, né? Eu já contei aqui, eu vou contar de novo. Vocês conhecem a história do sequilho? Não. O rapaz, ele sempre que ele ia para o trabalho, ele passava numa padaria e comprava um sequilho. E nesse sequilho tinha uma pontinha de goiabada ali, que é a parte que ele mais gostava. Então ele comprava o sequilho, doido para comer a parte da goiabada. Teve um dia que ele passou pela padaria e falou pro padeiro assim, pô, tem como fazer esse sequilho? Cobre ele de goiabada para mim, que a parte que eu mais gosto é da goiabada. Aí o padeiro, pô, vou fazer uma especial pro senhor aqui.
Aí ele foi, deu pro cara, o cara foi lá, comeu isso aquilo todo, voltou no dia seguinte, falou, preparei cheia de goiabada aí. Ele falou, não. Eu queria do jeito que eu sempre comprei, porque ficou enjoativo a minha maneira. Então, é igual relacionamento. Você, às vezes, quer botar a pessoa da maneira que você acha que você gosta, só que você esquece que se você gostou do sequilho, com uma pontada de goiabada. E quando você foi mudar do jeito que ele era, e quando você conseguiu mudar a tua maneira, ficou enjoativo. Né? Então, eu faço essa analogia para o relacionamento. Né? As pessoas que são sequilhos não podem falar, não, meu amigo, você gostou de mim com essa pontinha de goiabada, eu não vou mais me encher de goiabada para de você não. Tá maluco? Vai enjoar de mim? E a gente está tão carente, Robson, que a gente vai entrando em lugares que o outro nos objetifica mesmo, né? Uhum. Eu vou deixando de ser quem eu sou para caber dentro daquilo que o outro quer que eu seja. Uhum. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muito. A gente, a gente chama isso de miséria afetiva. Miséria afetiva. Miséria afetiva. Perfeito. Eu estou aqui esperando que o outro me dê uma migalha de amor, de atenção, de afeto, de carinho. E fico aqui... Ali aquele, sabe, cachorro fica assim, né? O cachorro fica esperando a hora que a gente vai dar amor para ele. O tempo todo. O tempo todo. A gente virou isso. E espero e deixo de ser quem eu sou, deixo de fazer o que eu gosto, deixo de ser quem eu sou, de usar a roupa que eu quero, por medo do que o outro vai fazer comigo. A pessoa, ela acaba perdendo a essência dela mesma. Perde a identidade. A identidade. Uhum. E quando a gente vê uma situação dessa instalada, sair dessa dinâmica é muito difícil, porque vira uma relação de codependência. Aí eu vou lá para o que eu falei para a chave fechadura. Codependência. Eu, carente, precisando de receber, e o outro precisando da minha energia, me fagocita. Uhum. E aí fica ali numa relação de codependência, onde o abusador precisa do poder e o abusado precisa da atenção e do afeto que, em tese, ele recebe daquela pessoa. Chave fechadura. Sair daqui é muito difícil, porque é uma relação de dependência, de codependência. Os dois dependem. Isso, relação de pai e filho, de mãe e filho, mães que dependem do amor dos filhos, filhos que dependem do amor das mães, amigos, pessoas que não estão de posse da sua identidade, precisam do outro e não sabem viver na sua autonomia. Verdade. Então não sai dessa relação. Vira uma relação de vício. Tóxica, né, que chama, né? Exato. Uma relação tóxica real. Exato. Né? Coberta de assédio moral, inclusive, né? Tem muita coisa envolvida, né? Muitas e muitas vezes. E é um vício mesmo. E aí as pessoas me perguntam, Tati, como é que eu faço para sair disso? A minha pergunta é uma só. Não dá para sair de relacionamentos assim, sem recurso. Eu sempre falo isso aqui, e falo nos meus vídeos, e falo com os meus pacientes. O que a gente precisa na vida é ter recurso. O que a gente precisa na vida é buscar recurso dentro de nós, para que a gente ganhe força, coragem, resiliência, rede de apoio, força. Para que eu recupere a minha identidade e possa, então, ter estrutura, ter corpo, integração, para sair de lugares que me fazem mal. E também, me corrija se eu estiver errado, eu vou dar a opinião aqui de lei, que eu sempre falo. Às vezes tem pessoas que reclamam que estão dentro desse relacionamento, mas você dá saída para ela e ela não quer sair. Não tem força, Robson. Não é porque não quer sair. Se viesse um gênio da lâmpada, um pó de pirlim-pim-pim, e dissesse para a pessoa, olha, você vai agora sair dessa relação, mas com tudo que você precisa, dinheiro, uma casa, você vai estar emocionalmente bem, você vai ter tudo que você precisa. Mas você vai estar sozinha, fora dessa relação. Ou você vai continuar nessa relação. O que você acha que essa pessoa escolheria? Pois é, tem gente que escolhe só na relação. Não, ela depende daquilo por algum motivo. Pois é, mas será que... assim, é a pergunta, é por isso que eu falo que é leigo aqui. Porque assim, eu conheço pessoas que já passaram por isso,
E eu não sou nenhum terapeuta, mas a gente tem experiência, a gente vai vendo e a gente sabe o que é bom e o que é ruim. E fala, cara, você é uma pessoa com faculdade, você é uma pessoa instruída, você é uma pessoa bonita, né? Você pode recomeçar a tua vida a qualquer momento. Por que você está nessa relação? Não, eu vou sair. Porque chama dependência. É dependência. A pessoa se torna dependente mesmo daquela outra pessoa, gente. Então, como incrível. que tem que fazer para sair dali? Como que um alcoólatra deixa de ser alcoólatra? Não é se tratando? Sim. Buscando recurso dentro dele? Força suficiente para conseguir viver sem o álcool? Sim. É a mesma coisa. Aceitar ajuda também. Sim, sim. É. Primeiro entender que eu estou doente. Sim, ponto. Estou doente. Se eu vivo uma relação abusiva, e abusivo tem vários graus, né? Vários níveis. Mas se estou numa relação abusiva que aquilo me faz mal, eu estou doente, estou adoecido. É patológico. Aceito que sim, é isso, estou doente. Vou buscar ajuda, porque sozinho não vai dar. Sozinho não dá. Sem rede de apoio não dá. Sem recurso não dá. Sozinho não dá. Tem que buscar ajuda, porque é vício. E quando a pessoa sai, ela sai destruída. Destruída. Ela tem que ir lá no fundo do poço para se reconstruir e ser outra pessoa, vamos falar chegar assim. lá naquela molinha, né? No fundo do poço tem uma mola. Tem que chegar lá naquela mola, bater lá e pluft. Só que aquela mola é recurso. E um novo recomeço, né? Em busca de um novo recomeço. Sim, o recomeço total. Mas tem muitas pessoas que se assujeita por conta, assim, se com ele tá ruim, sem ele vai ficar pior. Tem essa questão também, dessa falta de independência, né? Porque, assim, a gente eu, né, sou casada, assim, eu tenho uma certa dependência do meu marido, mas eu também tenho a minha dependência. Sim. Então tem que haver um equilíbrio. Sim, claro. Exatamente. Só para complementar. Isso, assim, eu costumo dizer que nós somos uma relação, existem 3 entidades. Eu, o outro e a entidade casamento. E o nós? Que é o nós. A entidade de casamento é a interseção entre mim e o outro. Se eu não cuido de mim, o outro não cuida dele, a gente não tem estrutura para cuidar de nós. Sim. E aí tudo se confunde. Com certeza. Então eu perco a minha identidade em prol do outro. E aí o que vira? Vira um bololô, vira uma coisa embolada tóxica. Claro. Justamente. Tipo, meu marido, né, a gente ia fazer 8 anos de casado. Até hoje, eu super apoio. Ele tira um dia na semana para jogar o futebol dele. E tá tudo bem. Porque ele precisa desse momento para ele desconectar um pouco daquela tensão, né? Daquela tensão, do trabalho em si. Então, é a maneira dele de extravasar. Então, mas existem, né, relacionamentos que, da parte, às vezes, da mulher, muitas vezes, que não aceita. Sim. Que de jeito nenhum o marido pode jogar bola. E às vezes conheceu o marido. É o sequilho. Conheceu o marido, às vezes, jogando bola. Viu a perna grossa. Nossa, maior pernão. Olha, ele virou uma bunda. Uau! Quero aquele jogador pra mim. Aí o cara fica com ela, daqui a pouco o cara bota o mesmo short, a mesma blusa, o mesmo tênis. Fala, tu vai assim, aonde? Vou jogar bola. Vai jogar bola? Desde quando você joga bola? Amor, você me conheceu jogando bola. Não. Mas eu não quero porque as outras mulheres vão ver sua perna gostosa. Vão ver sua bunda redonda. Exatamente. Aí o sequilho. Olha as goiabadas. Olha as goiabadas se espalhando no sequilho. Qual o nome disso? Abuso. Abuso. É querer que o outro seja o que eu quero que ele seja. É tirar a identidade do outro. E quando tira, às vezes bica ele, porque perdeu. Ficou enjoativo. Ela gostava daquele cara ali. Não é isso? As pessoas têm que se tocar muito nisso, né? Muito. Tem que haver uma sensibilidade. Sim, sempre. De respeitar a individualidade. E aí entra no que a Tati falou, da confiança e do respeito. E da autoestima. Né? E da autoestima. Tudo, ó. Exatamente. Tudo ligado. Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não confio em mim, não sei do meu valor, eu tenho medo de perder o outro e não deixo o outro ser quem ele é. E esse medo é uma frase antiga. Nossa, uma frase que vem do Edinho, um amigo meu, quando eu tinha 16 anos. Que ele falava, num relacionamento, quanto mais você prende, mais você perde. E quanto mais você solta, mais você prende. É exatamente isso. Com certeza. Né? Porque eu respeito o outro como ele é.
Ela continua e aí, respeitando. O outro pode confiar em mim e se entrega e quer continuar junto. Uhum. Porque tem intimidade nessa E tem relação. liberdade, né? Exato. E quando a mulher, o homem fala, pô, a minha mulher não deixa eu jogar bola, fala, cara, a minha comprou até chuteira nova pra mim. Né? A outra, pô, meu amigo não quer que eu vá no shopping. Ah, o meu deu Agora, até também o tem cartão uma coisa dele. importante, né? Que a postura que eu tenho dentro da minha relação também faz com que o outro possa confiar ou não em mim, né? Não, Óbvio. claro. Beleza. Se eu tô me Claro. relacionando com uma pessoa que não está comprometida comigo, Uhum. está comprometida com o mundo, menos comigo, Não, aí é outra como que eu coisa. posso confiar nela? Aí é outra coisa, exatamente. Né? Exatamente. Então, a confiança é algo Que se conquista. que se conquista no dia a dia, exatamente. que é delicado e que requer ética Claro. de um e de outro. Uhum. Acho que a palavra aí é ética, não é Com nem certeza. não é Ética. moral, é ética. E consciência também que se, olha, eu vou te dar toda a liberdade do mundo. Eu tenho toda a liberdade do mundo. Mas se um dos dois vacilarem, vai ser uma vez só. Tu vai perder essa parada. É aquela frase, né, que antiga que a gente usa. Eu faço com o outro o que eu quero que faça comigo. Empatia. É empatia. Ética. E empatia. Ética. Empatia e ética. Empatia. e ética. Os dois, né? Os dois. É porque tem empatia e não ter ética. É. É. Eu posso te sentir, te entender, mas eu não tenho o menor comprometimento com a minha Sim. ética. Eu não tenho ética, então. É. Não valeu de nada a empatia. Empatia foi por ralo abaixo. Exato. E vice-versa, né? Uma tá junto da outra, né? Sim. Vai Com acompanhando, certeza. assim. Sem ética dentro de uma relação, não tem confiança, segurança, intimidade. Não Tem nada. Fica aquele relacionamento xoxo. aquele Né? relacionamento que é como a gente está vendo. É. De pessoas que não podem se entregar, de pessoas que não podem ter intimidade, de relações líquidas e superficiais. Sim. Foi a pergunta que eu fiz aqui para você. Por que, que as relações hoje estão tão superficiais? Sim. Né? É por falta de tanta coisa, até de atenção, né, E Romirene? também de amadurecimento. Uhum. Com certeza. Porque às vezes tem muitas pessoas que ficam assim, às vezes por ser mais velha, acha que eu sou mais madura que você, eu sei mais que você, mas não tem a ver com idade. Não. Amadurecimento não tem nada Nada a ver com idade. Tem pessoas que morrem e nunca amadureceram. Sim. Ser adulto não está no número, né? É o que você falou, né? Que os nossos filhos são os nossos mestres. Né? Então, assim, você usar o seu amadurecimento ao seu favor, incentivando a pessoa que você ama para o sucesso, para subir, pô, bacana pra caramba. Mas a pessoa que fala, eu sei muito mais que você, ela já não é tão sábia assim. Aquele que fala que sabe muito, não, é o cão que lara, não é o Otávio. É uma troca. A vida é um Gente, é uma troca. É um eterno aprendizado. É uma troca, é sensacional isso. Quem precisa diminuir o outro para se sentir maior, não tem. Tá vazio, né? Tá, total. Não sabe da sua capacidade, do seu valor. Isso é uma ferramenta dele. Não é uma ferramenta dele, eu vou diminuir ela para poder ser maior que ela. Isso é uma ferramenta, é um abusador. mecanismo de defesa da pessoa, acaba sendo. É né? um mecanismo de defesa, né? É um mecanismo de defesa. Preciso que você fique pequeno para eu ser grande. Claro. Para eu me sentir grande, preciso te apequenar. Até mesmo ele sabe do teu tamanho. E aí a gente volta para onde? Para a autoestima. Sim. Que para mim, no meu entendimento, tudo está ligado a isso. Tudo na nossa vida é sobre afetividade e autoestima. Nós somos uma sociedade mundial, e eu me arrisco a falar isso porque é do ser humano, com pouca afetividade. Se tenho pouca afetividade, tenho pouca autoestima. Porque o que constrói a autoestima de um sujeito é a afetividade. É o papai e a mamãe poderem cuidar, poderem amar, validar, dar espaço. Numa sociedade carente de afeto, a consequência imediata é a falta de autoestima. Com certeza. E a falta de autoestima, consequência imediata, relações disfuncionais. É isso aí. Eu gosto da Romirene que ela olha pra mim e fala, é isso aí. Ela vai lá e assina embaixo com Solução pra certificado tudo isso. digital. Solução. Terapia. Aí, ó. Terapia.
Terapia. E deixa eu aproveitar o gancho aqui. Ela falou sobre autoestima e seria a minha última pergunta para a Romirélia, que tá acabando. Quando é bom, aqui é assim, Romirélia, quando é bom parece que passou meia hora. É verdade. Tá? Quando vê, passou 1h30. E é assim, tá? Certo. E vai se acostumando. E é sobre autoestima, que, né, que ela fala de relacionamento, mas ela vem com autoestima, você fala de autoestima e relacionamento, por isso que eu amo estar aqui com Sim. vocês. O que os pais eles podem oferecer de apoio emocional para incentivar a resiliência, né, o poder de se reerguer novamente e a persistência em ensinar estratégias positivas, enfrentando e ressaltando o fracasso dos filhos. Ou seja, como os pais podem ajudar os filhos a lidar com a rejeição e o fracasso do filho de maneira saudável? Então, esses pais, eles têm papéis fundamentais, né, nessa fase da vida da criança. E eles têm que no caso, validar, né, as emoções das crianças, que é muito importante. Entender, né, o porquê de tais comportamentos, né, e também sempre trazendo para a criança que a vida, né, é uma montanha-russa, né? Sim. Entre altos e baixos. Total. A vida é uma caixinha ali que você abriu. Ai, que surpresa é essa? Na montanha-russa foi maravilhoso. Eu até falo, né, aqui no programa que na roda gigante da vida, quando o carrinho está em cima, quando você tem milhões de amigos, Sim, né? sim. Tudo é bom, tudo é maravilhoso. Galera, e aí, o que tá fazendo? Pô, vem pra cá. Quando tá no meio, some 50% desses amigos. E quando tá embaixo, aí tu conta nos dedos da mão. Quando enche a mão, tá até feliz. Tem uma analogia também que eu gosto sobre isso, sobre a impermanência da vida, que é: qual a nossa referência de vida? O coração, né? Aham. Como é a atividade do coração? Quando ela fica linear, lá no eletrocardiograma, significa Fim. morte. Sim. Então, a vida, para existir, ela tem que ter essa oscilação. altos e baixos. Altos e baixos, exatamente. Não é linear. Sensacional, Não sensacional. Não é linear. Justamente. Aí, ó, viu? Mais E uma. a gente pode ensinar isso para os nossos filhos, de entender, né, que uma hora vai estar Sim. bom, outra vai estar ruim, Isso. que uma hora tem sim, outra tem não. Sim. E né? que o fracasso, né, a frustração faz parte da vida. Perfeito. E que seja trabalhado com essa criança a resiliência, né, aquela questão de se reinventar. Olha, machucou aqui, vamos passar o remédio aqui, vai Isso. sarar e você vai ficar bem. Então é sobre isso, sempre estar em constante como se diz, em apoio mesmo, mostrar comunicação, mostrar para essa criança que não é o fim, né? E que a vida é assim, né? Que através disso tudo ela vai ter aprendizado, né? Não é só com acertos, né? Sim. Muitos erros faz parte da nossa vida e esses erros é uma escola pra gente, infinita também. E aí que entra o amadurecimento nos erros e nos acertos, né? Sim. Uma frase que eu uso muito aqui, que é: a gente tem duas formas de aprender. Aprendi com meu pai isso também, ou a gente aprende no amor, ou aprende na dor, né? Então, quando tem pessoas ali maduras, experientes contigo, que te amam e te mostram que aquele caminho vai dar ruim, e como eu já cansei de pensar, né, que eu era jovem, e falar, não é só porque não deu certo com ele que não vai dar comigo, ele quer viver a minha vida. Esses pensamentozinhos que o inimigo bota mesmo. As vozinhas. E ele faz você seguir aquele mesmo caminho que deu errado para ele, e dá errado para você também, e tu vai chorar no ombro de quem né, tentou te avisar que ali ia dar ruim, que geralmente é o pai, a mãe, um irmão. Não é isso, Tati? Apoio é uma coisa que a criança precisa, né? A criança precisa saber que ela está apoiada, independente do que vem. Se teve acerto, se teve erro, se teve birra, se não teve, se teve choro, se teve queda, tombo. A criança precisa saber que os pais estão ali, né? Sim. E tem uma coisa que eu vou repetir mais uma vez, que eu nunca vou me cansar de falar isso. A gente sabe o quanto é difícil ser pai e mãe. E a gente precisa de apoio. Pais que não estão dando conta, busquem apoio. Sim. Busquem apoio da avó, do vô, da tia, do tio, da terapia, da escola. Se está vendo que está pesado para você, busca apoio, busca ajuda. Orientação parental também, né? Porque o preço disso é muito alto e quem paga é a criança. É verdade. Quem paga o preço da exaustão dos pais é a criança. É verdade. E a gente vai para aquele lugarzinho que a gente falou da culpa.
que a gente vê que a gente causou danos nos nossos filhos, e isso é invariável, vamos causar mesmo, graças a Deus, como já falamos, mas a gente pode causar o mínimo possível, né? A gente pode tentar causar menos danos possível. Então, quando a gente causa muito dano e faz muito estrago, a gente se culpa ad eterno, né? É verdade. E assim, uma coisa também que eu acho muito importante, que seja também que tem um reforço positivo também para as crianças. Como, por exemplo, a criança ela tem que ouvir de um pai, de uma mãe, que ela é capaz, né? Que ela é amada, né? E isso constrói também a autoestima da criança, não só a autoestima, mas durante a vida toda. Ela vai... Isso é muito importante. Muito importante. O reforço positivo é o que constrói a autoestima da criança mesmo, né? Sim, sim. Dizer para ela, vamos, deu errado, mas vamos, você pode. Sim. Tudo bem, deu errado, deixa para lá, vamos tentar de novo, vamos tentar outro caminho. Você é capaz, você consegue falar também. Eu sou feliz em ter você na minha vida. Gente, isso é maravilhoso para uma criança escutar que ela é amada. Mesmo até quando dorme, você fala, filho, eu te amo. Filho, você é lindo. O meu filho com 2 aninhos, eu falo assim pra ele, filho, mamãe te ama. Aí ele fala, mamãe, te amo. Aí fala pro meu esposo, papai, te amo. Então, assim, olha a importância disso, desse reforço, a criança tão pequenininha, mas já vendo que isso é importante para a construção da autoestima dela. Pô, perfeito. Isso é o espelho, né? Justamente. De volta lá no espelho da Tati, né? E a gente pensar que a criança chegou ali sem nada, né? Que a gente vai ensinar tudo para elas. O que a gente quer ensinar? Que ela é capaz, que ela merece, que ela é vencedora, ou que ela é coitada, burra. Porque a gente escuta muito, né? Papai e mamãe vão ensinar matemática, por exemplo. A criança não tem uma inteligência lógico-matemática. Você é burro! Gente, isso é muito mais comum do que a gente imagina, não faz nada certo. Então, preguiçoso. E vai imputando. A palavra tem força, né? Muito. A palavra, eu falo que a palavra tem poder. Ela tem poder. Com certeza. Então, a gente precisa ter muita maneirar mesmo dessas nossas crianças. Se a gente quer uma sociedade melhor... E queremos sempre, né? É urgente cuidar dos pequenos. Só que para cuidar dos pequenos, a gente tem que cuidar da gente. Exatamente. Porque ninguém dá o que não tem. Exatamente. É procurar não errar mais, né? No momento de raiva eu falei mesmo. Quando eu tô com raiva eu falo mesmo. Não, aí tem que se tratar, é o que ela tá falando aqui, se curar e depois passar isso para os seus aí de forma responsável. E uma coisa importante também, assim, que eu acho que a gente não pode não falar, e para fechar esse tema, né? Filho, de um modo geral, é sintoma de pai e mãe. A família gosta muito de botar o filho na terapia, de achar que a culpa é do filho, que o problema é do filho, sendo que filho reverbera, reflete problema da casa, problema de papai e mamãe. É o sintoma da casa. Filho é sintoma. Então, estamos vendo que temos uma dinâmica difícil com essa criança, a família inteira precisa de tratamento. Papai e mamãe têm que olhar para o comportamento deles, invariavelmente, para entender por que aquela criança está apresentando aquele sintoma. Dica. É isso aí, gente. Eu falo para vocês que o podcast Casa do Garay, né, para quem está entrando a primeira vez no nosso canal, Garay significa conquistador. Por que esse nome? Casa do Garay, Casa do Conquistador. Porque é um programa que vai conquistar a tua audiência, o teu tempo para nos assistir, com profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade que eu sempre trago aqui no podcast, para enriquecer o teu conhecimento com informações importantes do dia a dia, como foi hoje o bate-papo aqui com a terapeuta Tati Nogueira e também com a terapeuta Romirélia Barros. Não é isso? Sim. Queria agradecer muito a presença de vocês, enriqueceu muito o nosso podcast. Espero vê-las aqui novamente com novos assuntos, com novos ensinamentos, viu? Certo. E, Tati, deixe as suas redes sociais para quem te assistir, com certeza ficam apaixonados por você, para te seguirem lá e marcar logo uma consulta contigo, por favor. Só seguir, né? Nosso @TatiNogueira _terapeuta. Maravilha, Romirélia. Só seguir aqui, Psi Romirélia. E também tem do Espaço Evoluindo, é @Espaço Evoluindo, é Spaco
né, que Isso, tem o cedilha lá. .rb. Então, maravilha. Eu vou dar isso lá para a Vitória, que é a nossa editora lá. Ela vai botar os dois lá, vai dar um jeito dela, que ela é fera aí, tá? Tá certo. E obrigado aí pelo carinho, tá? De sempre. Obrigado pela atenção. Obrigado. Se você está entrando a primeira vez no canal, já clica aí em inscrever-se. Vai aparecer o símbolo do sininho, você clica no sininho e depois vai aparecer a palavra todas, você clica em todas e toda semana a gente tem episódios novos, você será notificado ou você será notificada. Você quer ver os cortes dessas entrevistas aqui? É só acessar as nossas redes sociais como Facebook, Instagram e TikTok, todos eles com o mesmo nome, que é o @podcast Casa do Garay. É com G, hein, gente? É podcast Casa do Garay. Tá ok? Siga a gente lá, dá essa moral, comenta, compartilha, porque são só assuntos bacanas para enriquecer a tua vida, enriquecer o teu dia a dia. Um beijo para você, fiquem com Deus e daqui a pouquinho a gente volta com mais profissionais, com mais informações para vocês. Beijo, fiquem com Deus.